Você já chorou sem saber por quê e sentiu que aquelas lágrimas eram mais do que suas? Talvez você tenha chegado até este vídeo depois de um desses dias em que as lágrimas simplesmente vieram, sem aviso, sem motivo aparente, e algo dentro de você sussurrou que havia algo além daquele choro. Talvez você já tenha chorado por uma pessoa que nem conhece direito, sentido o peso de uma dor que não era sua, ou derramado lágrimas durante uma oração e não soubesse explicar de onde veio aquilo. Talvez você tenha olhado para o espelho depois e se perguntado: o que está acontecendo comigo? Por que sinto tudo com essa intensidade? Por que as lágrimas chegam quando os outros ao meu redor parecem tão indiferentes? Se isso aconteceu com você, então este vídeo foi preparado para este exato momento da sua vida. Não é acidente, não é coincidência. Você foi guiado até aqui por algo que é maior do que o algoritmo de uma plataforma de vídeos. Você foi guiado até aqui pelo mesmo Espírito que já sabia o que o seu coração precisava ouvir hoje. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga sua sensibilidade, sua emoção e sua vida de oração. Existe um dom espiritual que a maioria das igrejas nunca ensinou no culto de domingo. Um dom que muitos crentes carregam sem saber e que por isso é profundamente mal compreendido. Um dom que já fez pessoas se sentirem fracas, quando na verdade eram as mais fortes da sala. Que fez crentes se envergonharem de algo que Deus colocou neles como um presente sagrado, como um chamado específico, como um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo. Estamos falando do dom de lágrimas, e não é fraqueza, não é falta de fé, não é sensibilidade excessiva, não é desequilíbrio emocional, é um chamado, é uma unção. É uma das formas mais profundas e raras pelas quais o Espírito Santo age através de uma pessoa, tocando o invisível, intercedendo pelo inexprimível, alcançando o que nenhuma palavra consegue descrever e que nenhuma oração formulada consegue expressar com precisão. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem, o poder que quase ninguém ensina. Esse dom tem uma capacidade sobrenatural capaz de mover o coração de Deus, de romper correntes espirituais que resistem a anos de oração intelectual, de abrir portas que estavam fechadas com cadeado espiritual há décadas, de transformar completamente a vida de quem aprende a honrar esse dom com consciência, com reverência e com fé. As lágrimas dos escolhidos não são acidente. Não são sinal de vulnerabilidade, são linguagem, são arma espiritual. São ponte entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível, entre o que é e o que Deus prometeu que será. Neste estudo, vou te revelar 8 verdades bíblicas profundas sobre o dom de lágrimas que vão fazer você olhar para cada choro da sua vida com olhos completamente novos. Ao final deste vídeo, você vai entender por que Deus te deu essa sensibilidade, que às vezes parece pesada demais, o que o Espírito Santo está fazendo através das suas lágrimas, mesmo quando você não percebe, e como esse dom pode se tornar a maior fonte de poder espiritual, de transformação e de intercessão da sua vida. Mas antes de começarmos, quero te pedir algo importante. Muitas pessoas que assistem a estes estudos não têm uma igreja próxima, não têm um pastor com quem conversar com profundidade, não têm uma comunidade que as acolha sem julgamento. Este canal existe para ser esse lugar, um lugar onde a palavra é ensinada com profundidade e com amor, onde você pode chegar exatamente como está e saber que não está sozinho. Por isso, toda vez que você chegar aqui para um novo estudo, escreva nos comentários: Paz do Senhor. Esse simples gesto é a sua forma de dizer que você está presente, que você chegou, que você está aqui com o coração aberto para receber o que Deus tem para te falar hoje.
É a nossa forma de nos cumprimentar como irmãos nessa jornada de fé que não precisa de endereço físico para ser real. E se este canal tem sido um apoio para você, se você tem encontrado aqui o alimento espiritual que às vezes não encontra em outro lugar, clique em curtir e se inscreva agora mesmo. Cada gesto seu ajuda essa mensagem a chegar a mais alguém que, assim como você, está precisando ouvir exatamente isso hoje. Porque amar ao próximo também se faz compartilhando o que faz bem. Escreva agora, Paz do Senhor. E vamos começar. O Espírito Santo tem algo para te revelar hoje que vai transformar tudo. As lágrimas de Jesus em Betânia, João 11:35. A menor frase de toda a Bíblia carrega um dos maiores mistérios da fé cristã. Jesus chorou. Apenas 2 palavras no texto original grego. Apenas 2 palavras que muitos leem rapidamente, às vezes até pulando, sem parar para entender o peso monumental que elas carregam no contexto de tudo que está acontecendo naquele momento. Porque se você parar para pensar com cuidado, vai perceber que algo extraordinário e perturbador está acontecendo naquele cemitério de Betânia. Jesus, o Filho de Deus, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que estava prestes a levantar Lázaro dos mortos com apenas uma palavra, aquele que sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos minutos, aquele que tinha acabado de dizer a Marta: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Chorou. Por quê? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele já havia dito isso às irmãs com toda a clareza. Ele tinha o poder de transformar aquela situação em segundos. Então, por que as lágrimas? A resposta para essa pergunta é a primeira grande revelação sobre o dom de lágrimas que você precisa entender hoje. Jesus não chorou de desespero. Jesus não chorou de dúvida. Jesus não chorou porque estava desorientado ou impotente diante daquela situação. Jesus chorou porque ele sentiu, porque o espírito dentro dele foi profundamente movido pela dor daquelas pessoas que amava. O texto em João, capítulo 11, diz que quando ele viu Maria chorando, e os judeus que vieram com ela também chorando, ele se perturbou no espírito e se comoveu profundamente. A palavra grega usada ali, embrimaomai, descreve uma comoção tão intensa que é quase física, uma vibração visceral que vem de dentro para fora, que não pede licença para acontecer, que não pode ser contida por força de vontade ou protocolo social. E aqui está o primeiro segredo que você precisa guardar no seu coração. As lágrimas do dom de lágrimas não são sobre a situação em si. São sobre a presença, são sobre o espírito que dentro de você sente o peso do que outros estão carregando, mesmo quando você já sabe que Deus tem o controle, mesmo quando você já declarou fé sobre aquilo, mesmo quando a resposta racional seria manter a compostura e dizer: "Eu sei que Deus vai resolver." O dom de lágrimas chora mesmo assim, não porque duvida, mas porque ama. Você já chorou na oração por alguém e não sabia exatamente por quê? Você já foi movido por uma dor que não era sua, por um peso que caiu sobre você sem explicação, em um momento em que aparentemente tudo estava bem na sua vida. Isso não é fraqueza emocional, isso não é desequilíbrio. Isso é o seu espírito sintonizado na frequência do Espírito Santo, sentindo o que ele sente, carregando o que ele carrega, sendo canal daquilo que está além das palavras. A neurociência chama isso de empatia somática profunda, e estudos de neurologia realizados na Universidade de Parma já mostraram que existem pessoas cujos neurônios espelho funcionam com uma intensidade significativamente acima da média da população, fazendo com que elas literalmente processem a dor alheia em seus próprios sistemas nervosos, como se fosse experiência própria. Mas a Bíblia chama isso de dom, de escolha divina, de chamado específico.
E Jesus, sendo Deus encarnado, poderia ter ficado completamente impassível diante daquele sofrimento. Ele tinha toda a capacidade de manter a neutralidade de quem já sabe o final da história. Mas ele escolheu sentir, ele escolheu chorar, porque chorar com quem chora não é sinal de impotência. É sinal de amor em sua forma mais pura, mais real e mais corajosa. Quando Deus te deu esse dom, Ele não te tornou fraco. Ele te fez à semelhança do seu Filho no momento mais humano e mais divino de toda a história da salvação. Guarda isso. Suas lágrimas te aproximam de Jesus, não te afastam. E se você tem chorado por pessoas, por situações, por dores que parecem não ser suas, saiba que o Espírito Santo está usando exatamente esse canal para alcançar o que a razão humana não consegue tocar, para interceder pelo que não tem palavras, para comunicar ao Pai aquilo que o coração sente, mas a língua não consegue articular. Esse dom não foi dado a todos, foi dado a você. E agora você vai entender, passo a passo, por que isso é tão poderoso e tão necessário no tempo em que vivemos. O Salmo das Lágrimas Guardadas, Salmo 56:8. Existe um versículo no livro dos Salmos que guardo como um dos mais assombrosos de toda a Escritura. Um daqueles versículos que, quando você realmente para absorver o que está sendo dito, muda para sempre a forma como você entende a relação entre Deus e a sua dor. Davi, fugindo de seus inimigos, escondido, exausto, com medo genuíno pela própria vida, depois de ser capturado pelos filisteus de Gate, escreve ao Senhor estas palavras no Salmo 56, versículo 8. Conta as minhas andanças, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão escritas no teu livro? Deixa essa imagem pousar na sua mente por um momento completo. Davi está dizendo que Deus tem um recipiente, um odre, onde guarda as suas lágrimas, não metaforicamente, com uma seriedade e uma intimidade que revelam a profundidade da relação entre aquele homem e o seu Deus. Ele está dizendo: cada choro que eu tive, cada lágrima que desceu pelo meu rosto, tu recolheste, guardaste, e mais ainda, estão escritas no teu livro. Cada uma tem registro, cada uma tem nome, cada uma tem data. Isso muda tudo, porque quantas vezes você chorou em silêncio, sozinho, no banheiro com a água do chuveiro cobrindo o som para ninguém ouvir, achando que ninguém viu? Quantas vezes você engoliu as lágrimas para não parecer fraco diante das pessoas que dependem de você? Quantas vezes você chorou de madrugada, com o travesseiro no rosto, sem conseguir nem articular palavras ao Senhor? Apenas com a dor e o choro e o peso que não tinha forma definida? E a mensagem de Davi te diz hoje com autoridade: ele viu, ele guardou, ele anotou cada uma. Mas por que Deus guardaria as lágrimas? Porque um Deus eterno, onipotente, que governa galáxias e sustenta a existência de 2 trilhões de estrelas com sua palavra, daria atenção específica, individual, a cada lágrima de um ser humano pequeno e limitado. A resposta está no próprio caráter de Deus. O Senhor não é indiferente à dor. Ele não observa o sofrimento humano de longe, como um relojoeiro frio que criou o mecanismo e se afastou para ver funcionar. Ele é Pai, e nenhum pai que ama de verdade consegue ficar indiferente ao choro de um filho, especialmente quando esse filho está chorando na escuridão achando que ninguém percebe. A neurociência revelou algo fascinante sobre as lágrimas nos últimos anos que ilumina esse versículo de uma forma linda. Pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram que as lágrimas emocionais, diferentes das lágrimas reflexas, como quando você corta cebola, contêm hormônios do estresse em concentrações muito elevadas, especialmente cortisol e prolactina. Em outras palavras, quando você chora de verdade, seu corpo está literalmente expulsando toxinas do estresse.
As lágrimas são um mecanismo de purificação fisiológica que o próprio Deus projetou no corpo humano. Você literalmente fica mais saudável depois de chorar do que antes. Mas o dom de lágrimas vai infinitamente além do alívio emocional ou da purificação hormonal. Quando você tem esse dom e chora durante a oração, durante a leitura da Bíblia, durante a adoração, algo está acontecendo no plano espiritual que a ciência ainda não tem instrumentos para medir. Essas lágrimas não são apenas reação emocional, são resposta espiritual. São o seu interior reconhecendo a presença de Deus com uma intensidade que o consciente não consegue processar inteiramente. São o peso de uma batalha espiritual invisível sendo sentido por um canal humano sensível o suficiente para captá-lo. E Davi sabia disso há 3.000 anos. Por isso ele ousou dizer a Deus: guarda minhas lágrimas, porque ele sabia que aquelas lágrimas eram mais do que água salgada. Eram oração destilada. Eram confissão que ia além das palavras. Era um clamor com pressão espiritual que a voz humana não consegue replicar com a mesma força. Se você tem o dom de lágrimas, precisa entender que cada choro seu, na presença de Deus, é registrado com precisão e cuidado. Nada se perdeu. Deus não esqueceu nenhuma das noites em que você chorou esperando a resposta que ainda não veio. Ele guardou. E no tempo certo, no momento que Ele determinou antes da fundação do mundo, essas lágrimas plantadas vão brotar em colheita de libertação, de cura, de restauração e de milagre. Porque nada que foi derramado diante dele foi em vão. Absolutamente nada. A mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Lucas 7, 36, 50. Imagine a cena com todos os seus detalhes. Uma mulher entra em um jantar de fariseus sem ser convidada. A casa de Simão, um homem de posição, de respeito, de reputação teológica impecável. Um jantar onde se discutia a lei, onde homens instruídos debatiam as escrituras com erudição e precisão. E, de repente, entra ela, sem aviso, sem permissão, sem credencial. Todos sabem quem ela é. O texto diz simplesmente que ela era uma pecadora na cidade, o que no contexto daquela cultura provavelmente significava que todo mundo sabia de tudo. Todos a olham com aquele silêncio pesado, carregado de julgamento silencioso, que é capaz de esmagar qualquer pessoa com autoestima fragilizada. Mas ela não para, ela não recua. Ela caminha direto até onde Jesus está reclinado à mesa, cai a seus pés e começa a chorar. E suas lágrimas caem sobre os pés dele com tanta intensidade, com tanto volume, que ela precisa secá-las com os próprios cabelos, aquele ato de intimidade máxima que uma mulher do Oriente Próximo Antigo praticamente nunca faria em público, e depois beija aqueles pés repetidamente e os unge com um perfume preciosíssimo que ela trouxe num frasco de alabastro. Um perfume que valia uma fortuna, derramado sem reserva, derramado inteiro. Porque quando você chega com esse tipo de amor diante de Jesus, você não guarda nada, nenhuma palavra, nenhum discurso teológico elaborado, nenhuma confissão articulada com a precisão de um texto de penitência, apenas lágrimas e um amor que transbordou por todos os lados, porque não tinha mais como ser contido. E Jesus, diante daquilo, diz ao fariseu Simão uma das frases mais revolucionárias que existem nas páginas de todo o Novo Testamento. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela a amou muito. E depois se vira para ela e diz com a autoridade do único que tem poder para dizer isso: a tua fé te salvou. Vai em paz. Fé. Ele chamou aquelas lágrimas de fé. Isso me impressiona profundamente, e quero que isso te impressione também. Porque os fariseus presentes naquele jantar entendiam fé como conhecimento da lei, como observância rigorosa das regras, como discurso correto, preciso e erudito sobre as Escrituras, como comportamento exemplar diante da comunidade.
Mas Jesus olhou para aquela mulher que não disse uma palavra, que apenas chorou e amou, e disse: isso é fé. Isso aqui, essas lágrimas que molharam meus pés, essa entrega total que não precisou de palavras, porque as palavras não eram suficientes para dizer o que o coração sentia. Isso é fé da mais pura que existe. O dom de lágrimas, em sua essência mais pura, é exatamente isso. É quando a alma chega diante de Deus com uma verdade tão profunda, com um peso tão real, com uma dor ou um amor tão intenso, que as palavras simplesmente não são suficientes. E em vez de palavras, o que vem são lágrimas. E Deus entende cada uma com perfeição absoluta, porque Ele é o Criador da alma humana e conhece cada idioma que ela fala, especialmente o idioma que ela fala quando está além das palavras. Há um dado da pesquisa em psicologia clínica que ilumina isso de uma forma linda. Estudos do pesquisador William Frey, um dos maiores estudiosos do choro humano, mostraram que pessoas que permitem a si mesmas chorar livremente, sem julgamento próprio, sem resistência, sem vergonha, apresentam menor incidência de doenças relacionadas ao estresse crônico, incluindo doenças cardiovasculares e quadros depressivos severos, do que pessoas que habitualmente reprimem o choro. Reprimir as lágrimas não apenas bloqueia sua expressão emocional, bloqueia a própria saúde do corpo. E no plano espiritual, reprimir o dom de lágrimas é bloquear um canal pelo qual Deus quer falar através de você, quer interceder através de você, quer alcançar pessoas através de você. Quando você se envergonha das suas lágrimas e as reprime por medo do julgamento alheio, você está fechando uma porta que o Espírito Santo estava usando. A mulher do frasco de alabastro não pediu permissão para chorar. Ela não se desculpou pelas lágrimas. Ela não se envergonhou de estar sendo vista por homens que a julgavam. Ela simplesmente foi, com tudo que tinha. E aquele ato de coragem radical, de entrega sem reservas, de amor expresso em lágrimas sem filtro, se tornou o ponto de virada da sua vida inteira. Saiu de lá perdoada, restaurada, em paz, com a palavra de Jesus ecoando no seu coração para o resto da vida. Vá em paz. Se você tem esse dom e tem reprimido suas lágrimas, quero que você receba essa palavra hoje. Deus está esperando aquele frasco de alabastro que você ainda não quebrou na sua presença. Quebre, deixe correr. Porque do outro lado dessas lágrimas está a mesma libertação que aquela mulher encontrou. O profeta que chorou por uma nação, Jeremias e o dom profético das lágrimas. Existe um livro inteiro na Bíblia que é, literalmente, um livro de choro. 5 capítulos inteiros de lamento, de dor, de uma dor tão visceral e tão profunda que a linguagem usada no original hebraico é considerada por estudiosos de literatura bíblica como uma das expressões mais intensas de sofrimento que existe em qualquer texto da antiguidade. Esse livro se chama Lamentações e foi escrito por um homem que ficou tão conhecido pelas suas lágrimas que a história acabou chamando-o simplesmente de o profeta que chora, Jeremias. E antes que qualquer pensamento de fraqueza, de instabilidade ou de falta de fé venha à sua mente em relação a esse homem, preciso te contar quem ele era de verdade, com todos os fatos que os sermões convencionais muitas vezes omitem. Jeremias foi chamado antes de nascer. Não é figura de linguagem. Deus disse a ele com todas as letras: antes de te formar no ventre materno, te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ele foi enviado a falar a reis e a governantes com mensagens que colocavam a sua própria vida em risco permanente. Foi preso, jogado numa cisterna de lama para morrer. Ameaçado de morte por sacerdotes, por falsos profetas e por membros da família real que não queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Sobreviveu ao cerco e à destruição de Jerusalém. Não era um homem fraco,
Era um dos homens mais corajosos, mais fiéis e mais resistentes que jamais pisaram na terra de Israel. E esse homem chorava sem parar. Em Jeremias, capítulo 9, versículo 1, ele escreve algo que deveria ser estudado com muito cuidado por todos que têm o dom de lágrimas. Quem me dera que a minha cabeça fosse águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Olha o que ele está pedindo. Ele não está pedindo para parar de chorar. Ele está pedindo mais capacidade de chorar. Ele está dizendo ao Senhor: não tenho lágrimas suficientes para carregar o peso desta dor. Me dá mais, porque as que tenho não são suficientes para expressar o que precisa ser expresso. Ele entendia que suas lágrimas não eram fraqueza emocional, eram intercessão, eram profecia em forma de sentimento. Eram o amor de Deus derramando-se através de um canal humano sobre uma nação que estava caminhando para a sua própria destruição e que escolheu não ouvir nenhuma das advertências que vinham pela voz. Aqui está uma das dimensões mais poderosas e mais raramente ensinadas do dom de lágrimas: a capacidade de chorar profeticamente, de sentir no próprio corpo e no próprio espírito a dor de algo que ainda está por vir, ou de algo que está acontecendo longe de você, mas que o Espírito te revela através de um peso inexplicável, de uma tristeza que não tem endereço, de um choro que vem durante a oração, sem que você saiba exatamente por quê. Jeremias não chorava pelo passado, chorava pelo futuro que ele via chegar com clareza, enquanto ninguém mais queria enxergá-lo. Suas lágrimas eram um alarme espiritual, uma sirene que soava de dentro para fora e que ele não conseguia desligar nem que quisesse. Você já sentiu um peso repentino no coração sem causa aparente, uma tristeza que desceu sobre você durante a oração e depois descobriu que naquele exato momento alguém que você ama estava passando por algo devastador? Isso é o dom de lágrimas na sua dimensão profético-intercessora. Seu espírito, conectado ao Espírito Santo que está em todo lugar simultaneamente, captou um sinal que sua mente consciente ainda não havia processado. E a resposta imediata do seu ser interior foi lágrimas, porque era a única linguagem adequada para aquilo que estava sendo sentido. A neurociência descreve algo que ela chama de ressonância límbica, um fenômeno pelo qual o sistema límbico de indivíduos em profunda conexão afetiva pode sincronizar padrões de ativação cerebral, criando uma forma de comunicação emocional não verbal de surpreendente precisão. Mas o dom de lágrimas vai infinitamente além desse fenômeno neurológico, porque não depende de proximidade física, não depende de contato prévio, não depende de nenhum mecanismo conhecido pela neurociência. Depende exclusivamente de proximidade com o Espírito Santo, que não tem limitação geográfica. Jeremias chorou por uma nação que ele amava com um amor que tinha origem em Deus e que estava indo para o cativeiro por não ter ouvido a voz do Senhor. E suas lágrimas ficaram registradas para sempre nas páginas das Escrituras como um ato de coragem profética, de amor obediente e de fidelidade inabalável a um chamado que custou tudo. Se você chora por pessoas que não te pedem para chorar, por situações que não são suas, por este país, por este tempo, por este mundo partido, e não consegue explicar de onde vem esse peso, lembre-se do profeta que chorava. Você pode estar carregando um fardo profético que o Espírito Santo colocou sobre você com propósito. Paulo e as lágrimas da liderança espiritual. Atos 20, 19 e Filipenses 3, 18. Há uma imagem do apóstolo Paulo que raramente aparece nos sermões sobre ele, e que, quando aparece, normalmente é lida rapidamente, quase sem ênfase, como se fosse um detalhe menor diante de toda a grandeza desse homem. A maioria das pregações sobre Paulo destaca com razão:
Paulo, o teólogo sistemático, que escreveu cartas que mudaram o curso da teologia cristã para sempre. Paulo, o missionário incansável, que percorreu o mundo mediterrâneo plantando igrejas com uma determinação que desafiava o cansaço físico, as prisões, os naufrágios e os açoites. Paulo, o guerreiro espiritual que enfrentou magos, governadores, impérios e demônios sem jamais recuar. Mas existe um Paulo diferente, revelado nas suas próprias palavras em momentos específicos, que nos mostra que por trás de toda aquela força impressionante havia um homem profundamente tocado pelo dom de lágrimas. E que esse dom não era um ponto fraco no caráter de Paulo, era parte indissociável do que o tornava tão poderoso. Em Atos, capítulo 20, versículo 19, Paulo está se despedindo dos anciãos de Éfeso, uma despedida que ele sabia que seria a última, porque o Espírito Santo já havia lhe revelado o que o aguardava em Jerusalém. E nesse momento de densidade emocional extraordinária, Paulo faz um balanço do seu ministério naquela região. E o que ele diz? Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Paulo está descrevendo o seu ministério de 3 anos em Éfeso. E o que ele escolhe destacar não é seus dons de pregação extraordinários, não é a sua revelação teológica incomparável, não é os milagres que fizeram até lenços e aventais tocados por ele levarem cura e libertação. Ele destaca a humildade e as lágrimas, como se essas duas coisas fossem o fio condutor de tudo, a base sobre a qual todo o resto foi construído. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 18, há outro momento de uma honestidade emocional que me toca profundamente. Paulo está escrevendo sobre pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo e ele diz, porque há muitos dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora digo até chorando. Ele está chorando enquanto escreve, não de raiva, não de frustração, não de impotência diante daquelas pessoas, mas de amor, de um amor que não consegue ser indiferente à escolha de destruição de um ser humano criado à imagem de Deus. Isso precisa ser dito com toda a clareza. O dom de lágrimas é inseparável do dom de amor. Você não pode sentir o que sente, chorar o que chora, carregar o que carrega, sem um amor profundo, real e custoso por Deus e pelas pessoas. Não é o amor fácil que ama quando é conveniente e recua quando custa. É o amor que chora pelo inimigo, que derrama lágrimas pela pessoa que escolheu o caminho errado, que não consegue virar as costas para a dor alheia, mesmo quando seria muito mais fácil fazer isso. E Paulo entendia algo que a maioria dos líderes espirituais do seu tempo e do nosso tempo não entende. Esse amor expressado em lágrimas não é um problema a ser administrado. É força, é poder, é o combustível de um ministério que não se sustenta apenas por habilidade humana, mas que é alimentado por uma conexão com o coração de Deus, que só é possível quando você se permite sentir o que Deus sente. Pesquisas recentes sobre a psicologia da liderança mostraram algo que confirma o que Paulo já sabia há 2000 anos. Os líderes considerados mais transformadores e mais eficazes por aqueles que lideram são precisamente aqueles que demonstram vulnerabilidade emocional autêntica e que são capazes de se importar genuinamente, de um jeito que as pessoas sentem como real, com o bem-estar das pessoas sob sua responsabilidade. A frieza calculada pode impressionar no curto prazo e criar uma imagem de força, mas é o amor real, expresso com vulnerabilidade real, que inspira e transforma no longo prazo. Se você tem o dom de lágrimas e tem atuado em algum tipo de liderança espiritual, seja como pai ou mãe, seja como líder de célula, seja como intercessor, seja como amigo de quem outros buscam nas crises, saiba que suas lágrimas não são uma limitação do seu ministério. Elas são o coração dele. São o que o torna genuíno quando tudo ao redor está cheio de performances vazias.
A promessa das lágrimas semeadas. Salmo 126, 5, 6. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo as suas molhos. Este é um dos versículos mais consoladores, mais poderosos e mais ricos de imagem viva de toda a Bíblia para quem carrega o dom de lágrimas. E quero que você preste muita atenção à linguagem que o Espírito Santo escolhe usar aqui, porque cada palavra, cada imagem foi escolhida com uma precisão que não é acidental. Ele diz: os que semeiam com lágrimas, não os que choram à toa, não os que sofrem sem propósito, não os que são inundados por emoção sem direção, os que semeiam. O ato de semear é deliberado, é intencional. É um ato de fé específica que planta algo no chão com a convicção firme de que aquilo vai brotar, mesmo que o sembrador não veja o broto no dia seguinte, nem na semana seguinte. E o Salmo está dizendo que suas lágrimas são sementes, que cada lágrima derramada na oração, na intercessão, na adoração, na dor que você carrega por outros, é uma semente viva, lançada no solo espiritual que vai produzir colheita no tempo de Deus. Mas há algo ainda mais precioso e mais desafiador na segunda parte do versículo, a parte que geralmente não recebe tanta atenção nos sermões. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando ao mesmo tempo. Ele não parou de caminhar porque chorava. Ele não esperou parar de chorar para continuar em frente. Ele seguiu andando com as lágrimas escorrendo pelo rosto, com o peso no coração, com a dor que não tinha passado ainda, mas sem parar os passos. E a promessa é categórica, sem margem para dúvida. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos. A moldura temporal aqui é absolutamente fundamental para entender o dom que você carrega. Entre o choro e a colheita, há um tempo de caminhada que o texto não quantifica e que você não pode determinar antecipadamente. Você planta chorando, você caminha, você aguarda e você colhe cantando. Isso significa que existe um período, às vezes longo, às vezes dolorosamente longo, em que você vai continuar caminhando no meio das lágrimas, antes de ver a colheita aparecer. Um tempo em que a semente está debaixo da terra e você não vê absolutamente nada. Um tempo em que a fé é testada exatamente pela ausência de evidência visível. E se você está nessa fase agora, se você está naquele momento entre a semente lançada e o broto que ainda não apareceu, se você está caminhando e chorando sem saber quando a alegria vai chegar, quero que esta palavra do Salmo 126 caia sobre você com todo o peso da sua autoridade divina. Você vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos. Não talvez, não se Deus quiser no sentido de incerteza. O texto diz, sem dúvida. A ciência agrícola nos ensina que determinadas sementes precisam passar por um processo chamado estratificação fria, onde são submetidas a condições de baixa temperatura e umidade elevada por um período específico antes de conseguirem germinar. Sem esse processo controlado de frio e umidade, essas sementes simplesmente não quebram a casca, não brotam, não florescem. Elas precisam do inverno para poder florescer na primavera. A semente precisa ser enterrada antes de poder crescer. Precisa estar no escuro antes de buscar a luz. O dom de lágrimas funciona com uma lógica semelhante no plano espiritual. Há uma temporada de choro, de peso, de caminhada no escuro, que não é punição nem abandono. É o processo que está preparando o solo e amadurecendo a colheita. É o inverno necessário antes da primavera que vem. Quantas situações você tem orado com lágrimas sem ver resposta ainda? Quantas pessoas você tem intercedido por elas com o coração partido e ainda não viu a transformação que você pede?
Quantas sementes estão debaixo da terra agora, invisíveis aos seus olhos físicos, mas vivas no solo espiritual. Quero que você entenda que cada uma dessas lágrimas é uma semente real no campo do espírito. Elas não se perderam. Elas estão germinando em um plano que seus olhos ainda não alcançam, mas que a fé vê com clareza. E há uma proporção implícita aqui que é importante. Quanto mais pesada foi a caminhada chorando, quanto mais densa foi a semente plantada em lágrimas, maior será a colheita de alegria que virá. Deus não é devedor de ninguém, mas é fiel às suas promessas sem exceção. Ezequias e as lágrimas que mudaram um decreto, Isaías 38, 1, 5. Existe uma história na Bíblia que desafia completamente nossa compreensão teológica sobre o que é imutável, sobre o que significa um decreto divino, sobre os limites da oração humana diante da soberania de Deus. Uma história que prova, com uma evidência que não deixa espaço para interpretação alternativa, que as lágrimas de um crente têm poder suficiente para alterar o que parecia ser uma sentença definitiva, irreversível, selada com a autoridade da palavra do Senhor. O rei Ezequias estava gravemente doente. O profeta Isaías, o maior profeta da sua geração, o homem cujas visões compõem um dos livros mais extraordinários de toda a Bíblia, foi até ele com uma mensagem direta, precisa e sem margem para interpretação criativa. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não era uma possibilidade entre outras, não era um alerta para que Ezequias mudasse de comportamento. Era um decreto. Era a palavra do Senhor, trazida pela boca do maior profeta vivo, com toda a autoridade que isso carregava. Ezequias estava com os dias contados. E o que Ezequias fez? Não chamou os melhores médicos. Não convocou os conselheiros reais para uma reunião de crise. Não tentou negociar politicamente com o profeta. O texto diz simplesmente: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E na sequência, depois de registrar brevemente o conteúdo da sua oração, a Escritura acrescenta 4 palavras que mudaram tudo. Ezequias chorou com grande choro. Não chorou discretamente. Não deixou escapar algumas lágrimas contidas. Chorou com grande choro, com toda a força do seu ser. Com toda a dor, todo o medo, todo o amor pela vida que Deus lhe havia dado, derramados sem reserva na presença do único que podia fazer alguma coisa. E Deus respondeu antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio. A palavra do Senhor veio ao profeta antes que ele chegasse ao meio do pátio, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus não disse que apenas ouviu as palavras articuladas da oração. Disse especificamente que viu as lágrimas. 2 coisas separadas, mencionadas separadamente, com igual peso. Como se as lágrimas fossem um elemento autônomo, com voz própria, com poder intercessório próprio, com autoridade própria diante do trono eterno. 15 anos foram acrescentados à vida de Ezequias naquele momento. O decreto foi alterado. O que havia sido pronunciado pela boca do profeta foi revertido pelo Deus que havia dado aquela palavra. E o que mudou entre o decreto e a reversão? As lágrimas de um homem que virou o rosto para a parede e chorou com toda a sua alma. Quero que isso chegue fundo no seu coração agora, com toda a força que essa história carrega. Existe alguém na sua vida por quem você tem orado e o diagnóstico médico parece definitivo e irreversível? Existe uma situação na sua família onde tudo indica que o desfecho já está determinado, que a porta está fechada, que o relacionamento está destruído sem recuperação? Existe um sonho que parece ter expirado, uma palavra que você recebeu de Deus há anos e que parece ter vencido o prazo de validade?
A história de Ezequias te diz que as lágrimas genuínas têm acesso a uma dimensão do coração de Deus que as palavras formuladas nem sempre alcançam com a mesma profundidade. A psicologia da persuasão, nos seus estudos sobre o que provoca mudança mesmo nas situações de maior rigidez, documentou que o choro autêntico, claramente diferente do choro manipulativo, ativa no observador respostas empáticas profundas que podem transformar até as decisões mais endurecidas e aparentemente irreversíveis. Esse princípio existe em nível humano, com toda a sua fragilidade e limitação. Imagina em nível divino, no coração de um pai cuja capacidade de amar supera infinitamente qualquer amor humano. Isso não significa que Deus é manipulável por emoção. Significa que Ele criou as lágrimas como um idioma que atravessa o protocolo formal da oração religiosa e fala diretamente ao seu coração de pai. Quando Ezequias chorou, ele não estava tentando manipular Deus com uma performance emocional. Estava se revelando completamente, sem filtro, sem teatralidade, apenas com a dor real de um homem que ainda quer viver e que confia que o Deus que dá a vida pode também preservá-la. E Deus viu e respondeu antes que o profeta chegasse ao meio do pátio. Tão rápido, tão imediato, como se aquelas lágrimas tivessem chegado ao trono em velocidade que as palavras não alcançam. Se você tem o dom de lágrimas, entenda hoje. Você tem em mãos um dos instrumentos de oração mais poderosos que existem. Não tenha vergonha de usá-lo. Vire seu rosto para a parede quando necessário e chore com grande choro. O mesmo Deus que viu as lágrimas de Ezequias está vendo as suas. E age. A promessa final. Deus enxugará cada lágrima. Apocalipse 21:4. Chegamos ao ponto mais alto deste estudo, ao versículo que fecha o círculo de tudo que foi dito, a revelação que dá sentido final a cada lágrima derramada, a cada peso carregado, a cada noite de choro que pareceu não ter fim, a cada vez que você se perguntou se o dom que carregava era um presente ou um fardo. No último livro da Bíblia, no capítulo 21, versículo 4, Deus fala sobre o que vem depois de tudo isso, sobre a nova criação, sobre o fim da história e o começo da eternidade. E no meio de uma descrição cósmica e gloriosa da Nova Jerusalém, de céus novos e terra nova, de tudo sendo feito novo, ele faz uma promessa que é ao mesmo tempo universalmente grandiosa e profundamente íntima, pessoal, delicada. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não algumas, não as mais importantes, não apenas as lágrimas de sofrimento pessoal, toda lágrima, cada uma, com a sua própria mão, com um gesto de ternura que não tem equivalente em nenhuma linguagem humana, que transcende qualquer capacidade de imaginação, o Deus do universo vai se abaixar até o teu rosto específico e limpar cada vestígio de cada choro que você já derramou em toda a extensão da sua vida. E vai dizer com a autoridade e a ternura da eternidade: isso passou, não existe mais. Cada lágrima foi redimida, cada choro foi transformado, cada peso foi honrado. Mas quero que você perceba algo absolutamente fundamental nessa promessa. Ela supõe que haverá lágrimas a serem enxugadas. Ela não diz que as lágrimas deste tempo não existiram, que foram irrelevantes, que foram esquecidas. Ela diz que o Deus eterno virá pessoalmente limpar cada uma delas. O que isso implica, com toda a lógica da linguagem, é que cada lágrima que você derramou nesta vida foi real, foi válida, foi vista, foi registrada, foi preciosa aos olhos de Deus. E vai ser honrada com a atenção pessoal e direta do Criador de tudo que existe. Para quem tem o dom de lágrimas, essa promessa tem um peso que vai além do que tem
para a maioria das pessoas, porque você chorou mais do que a maioria. Você carregou dores que não eram suas e que ninguém te pediu para carregar. Você intercedeu com o coração literalmente partido por pessoas que talvez nunca souberam que você existiu, muito menos que você chorou por elas. Você sentiu o peso de um mundo partido de um jeito que os que vivem ao seu redor muitas vezes simplesmente não conseguem entender. E em algum momento, talvez várias vezes, você se perguntou com honestidade e com cansaço: será que essa sensibilidade que tenho é realmente um dom ou é apenas dor sem propósito? A resposta final está aqui, no último capítulo da história humana, onde Deus mesmo responde a essa pergunta com o gesto mais íntimo que um ser infinito pode fazer por um ser finito: enxugar cada lágrima com sua própria mão. A astrofísica moderna nos informa que o universo observável tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, contendo uma estimativa conservadora de 2 trilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Esse universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos de existência e está se expandindo neste exato momento em todas as direções a velocidades que a mente humana não consegue visualizar. O Deus que criou tudo isso do nada, que sustenta a existência de toda essa vastidão com sua palavra, que mantém cada elétron em órbita e cada estrela acesa, esse Deus de dimensões absolutamente incompreensíveis vai se abaixar até você, até o teu rosto específico, com o teu nome específico, com a memória específica de cada lágrima específica que você derramou em toda a sua vida, e com a ternura de um pai que te amou antes da fundação do mundo, vai enxugar cada uma. Esse contraste entre o infinitamente grande e o infinitamente íntimo é o coração do Evangelho. E para quem carrega o dom de lágrimas como parte central do seu chamado, é a confirmação mais poderosa que poderia existir de que cada choro foi visto, cada peso foi notado, cada noite de pranto foi contada entre os dias da sua fé e da sua fidelidade. Você chorou por Deus e com Deus muitas vezes nesta vida. Chorou em intercesso, chorou em adoração, chorou carregando o peso de outros. E um dia, no tempo e na glória dele, você vai ver a colheita completa de cada semente que plantou em lágrimas, e a alegria daquele momento vai ser proporcional a cada gota que você derramou, cada uma, sem exceção. Essa é a promessa de Deus para os que têm esse dom precioso, incompreendido e sagrado. Você chegou até aqui, e antes de qualquer outra coisa, quero que você saiba que isso não é pouca coisa, não é um detalhe sem importância. A realidade é que a maioria das pessoas abandona um vídeo nos primeiros 2 ou 3 minutos, quando o conteúdo não entrega entretenimento imediato. Você ficou. Você passou por cada um desses tópicos com atenção. Você deixou cada palavra pousar no seu coração. Você ouviu o que o Espírito Santo veio trazer hoje, através deste estudo. Isso diz muito sobre quem você é e sobre o nível de fome espiritual que você carrega. Você não chegou até este canal por coincidência e chegou até o final deste estudo por razão. Não existe acidente no reino de Deus quando se trata de uma alma que está buscando com sinceridade. Você foi guiado até este estudo porque havia algo aqui que precisava encontrar você hoje, neste exato momento da sua caminhada. Seja a confirmação de um dom que você já carregava sem ter nome para ele. Seja o consolo profundo de saber que cada lágrima que você derramou foi guardada e registrada. Seja a libertação de saber que o que tantas vezes foi chamado de fraqueza é, na verdade, a forma mais íntima e poderosa pela qual Deus escolheu se comunicar com você e através de você para alcançar o mundo. Guarda isso para sempre. O dom de lágrimas não é para os fracos.
É para os escolhidos que têm coragem de sentir num mundo que aprendeu a não sentir, que celebra a dureza e envergonha a ternura. É para os que têm coragem de carregar o peso de outros, num tempo em que cada um só pensa em si mesmo. É para os que têm coragem de chorar diante de Deus, com total transparência, sem máscara, sem protocolo religioso, apenas com a alma aberta e o coração completamente derramado. Você é um desses, e isso não é fraqueza, é honra. Agora preciso de você por um momento. Quero saber quem são os escolhidos que chegaram até o final. Quero ler os nomes das pessoas que permaneceram, que têm fome, que ficam até a última palavra. Por isso, como prova de que você chegou até aqui e de que esta mensagem tocou o seu coração de verdade, escreva nos comentários agora mesmo a seguinte frase: minhas lágrimas são sementes. Quando você escrever isso, eu saberei quem você é. Vou ler cada comentário. Vou interceder por cada nome que aparecer. Escreve agora, minhas lágrimas são sementes. E se você ainda não está inscrito neste canal, quero te fazer um convite sincero agora. Clica no botão de inscrição, ativa o sino de notificações, porque cada estudo que publicamos aqui foi preparado com oração, com cuidado, com a intenção de alimentar de verdade quem está com fome de palavra profunda. Cada vídeo é uma semente plantada com a expectativa de colheita na vida de quem assiste. Ao se inscrever, você garante que vai receber essa semente toda vez que ela for lançada. E ao curtir este vídeo, você ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para mais alguém que está precisando ouvir exatamente isso hoje. Para aqueles que já são membros deste canal, quero dizer obrigado do fundo do coração. Obrigado de verdade. Você não faz ideia do quanto a sua contribuição mensal significa para que este canal continue existindo, continue produzindo, continue alcançando. Cada membro que apoia este espaço com seu pequeno investimento está ajudando a pagar os custos reais de produção, de edição, de tempo e de dedicação que cada estudo exige. Mas mais do que isso, você está investindo no reino, porque cada vídeo que este canal produz alcança pessoas que estão no fundo do poço, que não têm pastor, que não têm comunidade, que chegam aqui com o coração partido, com o choro guardado, com perguntas que ninguém responde, e encontram aqui um lugar onde Deus fala. Se você ainda não é membro e sente no seu coração que este canal é parte da sua vida espiritual, considera se tornar um. O link está na descrição. É um pequeno investimento financeiro e um investimento imenso no que Deus está fazendo através deste espaço. Você faz parte disso se quiser. E agora, ao fecharmos este estudo juntos, quero te pedir uma última coisa. Antes de sair daqui, antes de ir para o próximo compromisso do seu dia, para por um momento, apenas um, e louva ao Senhor. Agradece pelo dia de hoje. Agradece por esta mensagem que Deus colocou no teu caminho exatamente quando precisavas ouvir. Agradece pelas lágrimas que você já derramou, porque eram sementes. Agradece pelo dom que você carrega, porque ele é mais precioso e mais poderoso do que você jamais imaginou. Deus falou aos nossos corações hoje. Ele falou sobre o que guardou, sobre o que viu, sobre o que vem. E isso merece louvor, um louvor que sobe do coração para o trono, um louvor de quem sabe que não está sozinho, que nunca esteve e que jamais estará. Até o próximo estudo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente e te leve cada dia mais fundo na intimidade com Ele.